Bom dia, boa tarde e boa noite, a depender do horário em que você está vendo esse vídeo. Saudades de você, meu aluno, minha aluna do 6º ano A do Colégio Espaço Educativo. Bom, gente, nesse momento de distanciamento social, nós adotamos a modalidade de aulas virtuais. E hoje nós começamos com a nossa primeira aula nesse formato de língua portuguesa. Vamos começar? Vamos lá! Bom, antes de tudo, eu fiz aqui uma listinha para vocês do material necessário para que vocês acompanhem essa aula e alguns lembretes. Vamos ler juntos? Material necessário: caderno. Separe, reserve e coloque aí ao seu lado seu caderno de língua portuguesa. A agenda escolar, aí você dá uma pausa nesse vídeo, abre a sua agenda escolar e anota a data de hoje, tá bom? Bem certinho para você não se perder aí em seus compromissos. Caneta, lápis e borracha. Pronto. É o que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Vamos aos lembretes? Registre suas dúvidas e as envie pelos comentários do YouTube ou plataforma plural. Está assistindo a aula de português? Pintou aquela dúvida? Precisa de algum esclarecimento? O que é que eu faço, tia Isa? Vai nos comentários do YouTube e escreve a sua dúvida bem direitinho, tá certo? Ou então você me dá esse retorno, esse feedback através da plataforma plural, que aí na próxima aula a gente já conversa sobre essas dúvidas. Se não, na próxima aula eu já te devolvo também esse feedback através da plataforma plural, tá ok? Marque sua presença nos comentários no YouTube. Acabou de assistir o vídeo, vai lá nos comentários do YouTube, coloca o seu nome e marca presente, para que eu possa saber que você assistiu a aula e registrar a sua presença na caderneta. Estude em local claro, arejado e organizado. Bom, gente, esse é um momento muito importante para a sua vida como estudante, para a sua vida escolar, e que vai exigir um pouquinho mais de atenção e dedicação de você, porque afinal de contas você não está na sua sala de aula, você está na sua casa. Então, pinta aquela vontade de você dormir, pinta aquela vontade de você olhar o celular, pinta aquela vontade de você deixar a videoaula um pouquinho de lado e conversar com o irmãozinho, com o papai, com a mamãe. Escolhe um lugar tranquilo, onde você fique sozinho, em silêncio, sem barulho, tá bom? Acende as lâmpadas, nada de lâmpada apagada. Deixa o celular de lado, coloca a garrafinha, deixa o celular de lado, longe de você, não é o celular ao seu lado não, tá bom? Coloca a sua garrafinha com água para caso você precise tomar água, tá bom? Um lugar ventilado, bem organizado para você estudar com concentração. Atenção total na hora de estudar, tá bom? Nada de estudar deitado, sentadinho, na mesa, com o seu computador, o seu notebook ou o seu celular, caso você estude direto do aplicativo ou YouTube no celular. Acesse a plataforma plural diariamente para acompanhar o conteúdo e atividades. Antes mesmo de você acessar o YouTube para ver os vídeos enviados pelos professores, você deve entrar na plataforma plural através do seu login e senha, clicar na aba Maestro e lá você vai encontrar todas as informações de conteúdo e atividades que estarão sendo repassadas para você e para sua turma. Ok? Continuando. Roteiro de aula é a primeira coisa que você vai anotar aí na sua agenda escolar na data de hoje. Pausa um pouquinho o vídeo e anota o que é que nós vamos trabalhar nessa videoaula. Definição de semântica, o que significa semântica, o que é? Antônimos, definição, prefixos, antonímia. Sinônimos, definição, sinonímia. Exercícios orais e no caderno. Referência no livro didático, páginas 70 a 75. Anote em sua agenda. Tudo isso deve ser anotado todos os dias em sua agenda, tá bom, gente? Olha só, com relação à referência no livro didático, eu costumo sempre colocar nas aulas, eu acredito que vocês lembram disso, no quadro, a que referência está fazendo o assunto que estamos trabalhando em sala de aula no livro. Então, caso você queira ou precise
abrir seu livro para estudar, revisar, repassar o conteúdo que nós estamos vendo na videoaula, vocês já sabem que páginas procurar. São essas páginas de referência aqui no seu livro de língua portuguesa. Combinado? Depois de anotar o roteiro de aula, nós iniciaremos a nossa aula propriamente dita. Veja bem, esse assunto semântica foi iniciado na semana em que nós precisamos nos afastar e cumprir o distanciamento social. Então, nós começamos a trabalhá-lo e para que hoje a gente dê continuidade, antes eu vou fazer uma pequena revisão, que é o objetivo dessa aula, revisar o assunto semântica que nós já iniciamos em sala de aula no mês de março, antes do processo de distanciamento social, ok? Vamos começar e, como eu sempre costumo dizer, gruda a peteca dói aqui, presta atenção. O que é semântica? Leia comigo. A semântica se ocupa em estudar o significado que as palavras apresentam em um determinado contexto comunicativo. Por certo, essa palavra não faz parte do seu dia a dia, não é verdade? Não se preocupe, a cada encontro nos tornaremos mais e mais conhecedores deste universo grandioso e riquíssimo, a nossa língua portuguesa. Pois bem, pode até ser que essa palavrinha, a princípio, pareça representar algo novo, mas saiba que os elementos que a ela pertencem são para nós mais do que conhecidos. Lembra-se dos sinônimos, antônimos, das palavras homônimas, parônimas, daquelas que adquirem significados diferentes dependendo da situação em que estão expressas? Sim, isso mesmo. O estudo de todos esses assuntos cabe, sabe a quem? A semântica, é claro. Então, gente, semântica. Semântica parece uma palavrinha bem estranha, bem diferente, que não faz parte do seu dia a dia. Mas, na verdade, ela está mais do que presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano sempre. Porque semântica é a parte da gramática que estuda o significado das palavras, o sentido das palavras. O que é que elas significam em determinado contexto? E aí onde entram os fenômenos semânticos, como os sinônimos, os antônimos, os homônimos, os parônimos. Tudo isso forma um leque muito grande e muito rico do nosso idioma. Mas o aluno do sexto ano, através dessa videoaula hoje, vai conhecer dois dos principais fenômenos semânticos existentes da nossa língua, que são os antônimos e os sinônimos, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. É um assunto muito simples, é um assunto gostoso e eu tenho certeza que você vai amar aprender um pouco mais sobre semântica. A parte da gramática que trata dos significados. Vamos continuar? Mas como assim semântica? Que a Isa falou, disse que semântica trata dos significados, dos sentidos, dos contextos, que está presente no nosso dia a dia, mas ainda assim eu não entendi o que significa semântica. Então, vamos para a parte prática? Vamos dar exemplos com frases, com orações, para a gente entender o que é semântica na prática? Vamos lá, me acompanhem. Olhem aqui esse primeiro exemplo, essas duas primeiras frases. Adoro doce de banana. Minha amiga é um doce de pessoa. Percebam que na primeira frase eu sublinhei a palavra doce. Adoro doce de banana. Eu estou me referindo ao alimento, aquele docinho gostoso de banana que a vovó faz. Já na segunda frase, eu também sublinhei a palavra doce, mas veja que contexto. Minha amiga é um doce de pessoa. Você consegue imaginar a sua amiga com gosto de doce de banana? Claro que não, né, gente? Observem que tanto na primeira oração quanto na segunda, eu tenho duas palavras que têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, que é a forma como é falada, mas que têm significados totalmente diferentes. Vejam aqui no segundo exemplo as duas próximas orações. Tanto você pode ir ao concerto, como pode também levar seus calçados ao concerto. Na realidade, é uma oração só, perdão.
Repetindo, tanto você pode ir ao concerto, concerto com C, como pode também levar seus calçados ao concerto, concerto com S. Observem que no primeiro momento, onde eu sublinho a palavra concerto com C, eu estou me referindo ao encontro musical, não é isso? Tanto você pode ir ao concerto, a uma apresentação, a uma exposição, por exemplo, um concerto de piano, de saxofone, como pode também levar seus calçados ao concerto, levar os seus sapatos, por exemplo, ao sapateiro para que eles sejam consertados. Nesse caso, as duas palavras têm escritas muito parecidas, eu só troquei uma letrinha, o C pelo S, e pronúncias idênticas, mas também com significados totalmente diferentes. Vamos ver o próximo exemplo? Observe essa oração. Ao dizer que seu amigo é bondoso, poderá perfeitamente dizer que ele é caridoso, pois o sentido continuará o mesmo. Lembram de Cremilda, a nossa coleguinha de sala de aula? Eu posso dizer, Cremilda é uma amiga muito bondosa. Mas eu também posso dizer, Cremilda é uma amiga muito caridosa. Observem que as palavras bondosa e caridosa, que eu acabei de citar, elas têm escrita e pronúncia totalmente diferentes, mas o mesmo significado. Não é interessante? Olha aqui agora o meu último exemplo. A canção é linda, a canção é feia. Olha só, eu estou usando aqui a palavra linda e a palavra feia para adjetivar a canção. Observem que tanto linda quanto feia são duas palavras que estão dando qualidade a uma canção. Elas têm escritas diferentes, pronúncias diferentes e significados diferentes. O que nós observamos com tudo isso? Que a língua portuguesa é um mar de possibilidades, gente. Palavras que têm som e escrita iguais, mas que têm significados diferentes. Palavras que têm som e escritas diferentes, mas que têm o mesmo significado. Palavras que são quase iguais, mas que têm sentidos totalmente diferentes. Palavras que são muito diferentes, mas que têm o mesmo significado. Há todo esse universo de palavras, há todo esse jogo tão lindo de palavras na língua portuguesa, nós chamamos de semântica. É isso aí. Deu para entender? Então vamos continuar? Bom, como eu falei para vocês há pouco, a semântica tem muitos fenômenos, ok? E nós hoje vamos estudar dois deles que vocês já conhecem um pouco. São os antônimos e os sinônimos. Vamos começar pelos antônimos. O que vem a ser antônimos? Vamos lá? Os antônimos são palavras com significado contrário, inversas de sentido. São palavras que significam coisas diferentes, basicamente. Vamos ver os exemplos? Claro, escuro. Qual é o contrário de dia? Noite. Qual é o inverso de bondade? Maldade. Bonito, feio. Qual é o contrário de limpo? Sujo. E o contrário de correto? Errado ou incorreto também pode ser. Largo, estreito, alto, baixo. Então, quando eu tenho uma palavra que representa um sentido diferente e contrário à outra, eu tenho um antônimo. Palavras com significado contrário, inversas de sentido. É interessante pontuar que os antônimos, eles podem vir precedidos por pequenas estruturas que vocês já conhecem muito bem desde a primeira unidade, que são os prefixos, ok? Os prefixos expressam diversos sentidos, modificando os significados radicais que os acompanham. Como assim, professora? Olha só, eu posso ter uma palavra, como por exemplo a palavra leal, que é a característica de quem possui lealdade. Mas eu quero encontrar uma palavra que traga
o significado da palavra leal. Usando o prefixo des ou des, colocando antes da palavra leal, já que se trata de um prefixo, então vem antes, antes, eu construo a palavra desleal. E pronto, já construí uma palavra antônima, uma palavra que traz um sentido oposto, contrário, inverso à palavra leal. Os prefixos mais conhecidos para determinarem palavras antônimas são des, ante com i no final, in, i. Novamente, des, ante, in, i. O que é isso que significa? Isso significa que se eu acrescentar algumas palavras estes prefixos, eu vou estar construindo palavras antônimas. Vamos ver na prática? No caso do prefixo des, sentidos que eles expressam de separação, ação contrária, negação. Exemplos: desleal, que foi o exemplo que eu usei agora há pouco, é a palavra antônima, a palavra leal. Desfazer é o antônimo de fazer. Desocupar, antônimo de ocupar. Desprotegido, antônimo da palavra protegido. Observem que eu acrescentei prefixos a esses radicais e mudei os significados das palavras, dando ideia de ação contrária ou negação. No caso do prefixo ante, eu tenho a ideia de oposição, condição contrária. Exemplos: antiácido é o contrário, oposto a que palavra? Ácido. Antipatia, oposto, contrário da palavra simpatia. Antiaéreo é o contrário, oposto da palavra aéreo. Observem que acrescentando o prefixo ante a essas palavras, ácido, simpatia ou apatia, aéreo, eu construí palavras de sentido contrário que na língua portuguesa são chamadas de antônimas. E no caso, dão ideia de condição contrária ou oposição. E no caso dos prefixos in ou in ou in, i, todos eles vão dar ideia de negação. Exemplos: ilógico, que é o antônimo da palavra lógico. Inaceitável, o contrário da palavra aceitável. Observe que aqui eu usei o prefixo in. Indecente, o contrário da palavra decente. Ilegal, acrescentando aqui o prefixo i, o contrário da palavra legal. Impróprio, acrescentei o prefixo im e ao contrário da palavra próprio. Então, eu posso, em muitas palavras, acrescentar o prefixo des ou des, ante, in, e alguns radicais, mudando o sentido dessa palavra e construindo palavras antônimas. É importante dizer que nem todas as palavras recebem esses prefixos para serem antônimas. Por exemplo, grande, pequeno. Pequeno é um antônimo de grande. Perceba que eu não usei nenhum desses prefixos. São algumas palavras, ok? E essa relação entre as palavras anônimas, a relação que uma palavra tem com a outra, na língua portuguesa, nós chamamos de antonímia. Então, não esqueça, antonímia é a relação entre as palavras antônimas. Uma palavra ser o oposto, o contrário, o inverso da outra. Até aí, tudo bem? Joinha? Legal? Continuando. Sinônimos. Os sinônimos são palavras com significados aproximados ou iguais. Vamos pensar da seguinte forma: os sinônimos não precisam ter significado exatamente, literalmente iguais. Eles podem ter significados iguais, idênticos, mas também podem ter significados
semelhantes, parecidos, aproximados, ok? Vamos aos exemplos? Saboroso, delicioso. Eu posso substituir uma palavra pela outra, porque elas têm significado igual. Alegria, felicidade. Percurso, trajeto. Questionar, perguntar. Brincadeira, diversão. Carinho, afeto. Calmo, tranquilo. Vejam que todas essas palavras podem ser substituídas entre si. Eu posso dizer, que bolo saboroso, mas eu também posso dizer, que bolo delicioso, não é verdade? E essa relação entre as palavras sinônimas, o que nós podemos fazer para usar uma, para usar outra, na mesma frase, na mesma oração, no mesmo contexto, nós chamamos de sinonímia. Então, não esqueça, sinonímia é a relação entre as palavras sinônimas. Lembrando que nós estamos revisando esse conteúdo que foi visto no final da primeira unidade, início da segunda unidade, antes do distanciamento social, ok? Vamos lá, continuando. A importância do uso de sinônimos. Então, você pode perguntar, professora, se eu conheço o significado de uma palavra, por que ou para que eu vou querer ou precisar substituí-la por outra palavra? Por exemplo, se eu digo Cremilda, nossa amiga Cremilda, sempre com a gente, não é, Sestuar? Se eu digo Cremilda é uma amiga bondosa, eu sei o que significa a palavra bondosa. Por que e para que eu vou querer substituir por uma outra palavra, como por exemplo, Cremilda é uma amiga caridosa, amorosa, afetuosa. Para quê? Porque se eu já sei o significado de uma palavra, por que é tão importante conhecer os sinônimos? Por que é tão importante conhecer as palavras? Vamos lá, a resposta? O uso de palavras sinônimas é fundamental para a diversificação vocabular, você conhecer um maior número de palavras, você compreender o significado e o contexto de um maior número de palavras e assim se comunicar melhor. Evitar ou eliminar repetições. Imagine que você está fazendo uma produção textual, uma redação ou algo do tipo, e você está falando sobre Cremilda. Então você escreve, eu gosto muito da minha amiga Cremilda porque ela é muito carinhosa. A minha carinhosa amiga Cremilda mora em Recife, no estado de Pernambuco. Cremilda, minha carinhosa amiga, tem 13 anos de idade. Olha só quantas vezes, no mesmo contexto, no mesmo texto, na mesma produção textual, você usou a palavra carinhosa. Não ficaria um texto muito mais interessante, muito mais bonito, muito mais rico, muito mais envolvente se você conhecesse outras palavras que pudessem substituir carinhosa, como afetuosa, amorosa, carismática? O enriquecimento do texto foi o que eu acabei de dizer também. A partir do momento que você usa sinônimos, das palavras, o seu texto fica mais interessante, mais envolvente, mais rico. Na retomada de elementos já mencionados no texto. Então, você escreve sobre algo, sobre alguém, usa essas palavras e lá no meio, no fim do texto, você precisa retomar aquele assunto, aquele personagem, a algo ou alguém. Para que não haja essa repetição das palavras, usa-se os sinônimos. Melhor transmissão de ideias através de uma conversa, através de uma discussão, quando você for elaborar perguntas, quando você for elaborar respostas, através de produções textuais, não é, gente? Daqui a pouco o Enem chega, não é? Porque esse tempo passa rapidão. E aí, para você transmitir melhor aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é muito importante que você tenha vocabulário, que você conheça bem as palavras. E para isso, os sinônimos nos ajudam bastante, ok? Vamos praticar juntos? É um exercício bem simples e bem rápido. Deixa eu te dar as orientações. Aqui, desse lado, nós temos algumas palavrinhas, tá certo? E aqui, nós temos os espaços em branco. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou ditar uma palavra, e aqui eu coloquei um exemplo, calor.
E você, aí na sua casa, com bastante atenção, vai me dizer qual é o antônimo da palavra que eu estou ditando. Por exemplo, se eu digo calor, antônimo, frio. Eu vou dar aí 2 segundinhos para você pensar e responder. Lembrando que antônimos são palavras que apresentam significado contrário, oposto. Está lembrado? Então, é exercício oral. Nós vamos fazer aqui e você vai ver se acerta ou se você erra, ok? Depois que você terminar a videoaula, você vai pegar o seu caderno de português, vai colocar o cabeçalho, a data de hoje, ok? E vai escrever exatamente como aparece aí na sua telinha, tá? Não precisa fazer esse retângulo, não. Você só vai escrever as palavras e do outro lado os seus antônimos, para te ajudar a estudar e você não esquecer mais, caso você tenha esquecido. Combinado assim? Por isso que lá, quando eu pedi no comecinho da aula material, eu solicitei o caderno, para você transcrever essa atividade para o seu caderno, tá bom? Vamos começar? Já dei aqui o exemplo, não é? Calor, frio. Molhado. Você respondeu seco? Muito bem. Vamos para a próxima palavra? Riqueza, pobreza. Mal. Eu acho que alguém respondeu bom. Prestando atenção e relembrando, gente. Mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. Então, eu tenho aqui mal com L. Qual seria, então, o antônimo de mal com L? Bem. E qual é o contrário de fraco? Forte, isso mesmo, muito bem. O contrário de raso? Sim, acertou quem disse fundo, acertou também quem disse profundo. Muito bem. Não esqueça de transcrever essa atividade para o seu caderno de português de forma bem organizada e respeitando as margens, ok? Quando nós voltarmos às aulas presenciais, que a Isa vai olhar seu caderno e dar o visto. Vamos fazer agora o mesmo exercício, mas usando palavras sinônimas, aquelas que têm significado parecido ou igual. Por exemplo, eu cito garoto. Qual é o sinônimo de garoto, gente? Poderia ser o quê? Menino, não é verdade? Não é a mesma coisa? Não significa exatamente a mesma coisa? Qual é o sinônimo de longe? Distante é uma boa palavra. Contemplação. Pode ser admiração, adoração. Calmo. Tranquilo. Enfermo. Doente. Enxergar. Muito bem. Ver. Enxergar. Ver. Muito bem. É muito fácil, mais fácil do que a gente imaginava, não é verdade? Não esqueça de transcrever esse exercício para o seu caderno de língua portuguesa. Bom, gente, concluímos agora a nossa primeira videoaula de língua portuguesa. Espero que tenham gostado, que a Isa está morrendo de saudades e daqui a pouco a gente se encontra no nosso segundo vídeo. Bons estudos e até a próxima videoaula. Um beijo!